a Deus. Sei que o pastor tinha esquecido meu nome. Dá até um frio na barriga. Eu falei, Senhor, eu estou tão sumido assim da igreja. Poxa, eu tive aqui ontem. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Vocês estão bem? O que não está vai ficar até o final do culto. Vai dar tudo certo. Amém? Deus é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele certamente conhece aqueles que confiam nele. Você é um desses. Nós confiamos no Senhor. Ele é o nosso Deus. Que bom que você entendeu que não havia de verdade nenhum outro lugar melhor para você estar esta noite, senão neste mesmo aqui, na casa do Pai, onde estamos livremente dando a Deus louvores. Que ambiente gracioso nós estamos vivendo aqui desde o início desta reunião. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus seja louvado, né? Um destaque especial para o Ministério de Louvor, que estava soltinho aqui, estava uma coisa linda, né? Deus seja louvado. Muito, muito, muito. Queridos irmãos, no meu coração uma palavra de Deus para trazer para você, e eu gostaria muito que você fosse a um texto bíblico para que pudéssemos ler Zacarias capítulo 3. Está lá no finalzinho do Antigo Testamento. Os últimos livros lá do Antigo Testamento, você vai encontrar o livro de Zacarias, tá bom? Zacarias. Quero agradecer, como sempre, não é um fado fazer isso, mas eu sempre me sinto renovado na gratidão. À medida que as oportunidades se renovam, minha gratidão também se renova, e eu quero agradecer mais uma vez a esta oportunidade tão importante para a minha vida como pregador. É uma oportunidade que valida meu ministério, homologa meu ministério, desfrutar da confiança da igreja a que faço parte, me autoriza em todos os lugares que eu vou pregar, isso me autoriza, então isso é muito importante. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Silas, agradecer ao pastor Odilton, pelo privilégio de poder estar ministrando hoje aqui, né? Pastor Odilton, que recentemente pregou na vigília aqui, eu estava aqui na primeira fileira. Foi forte, né, pastor Odilton? O senhor quer me desempregar dessa maneira, o senhor vai devagar, pelo amor de Deus. Aí não dá. Deus seja louvado, né? Coisa boa demais. Zacarias, capítulo de número 3. Zacarias, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga bem forte, eu amo a Bíblia. Está escrito, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu ao que estava diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares os meus caminhos, e se obedeceres a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Quantos podem dizer amém? Eu tenho uma palavra de restauração para trazer ao seu coração esta noite. Esta que é uma das obras mais inerentes ao Evangelho. Esta que é uma das obras mais poderosas. Uma das obras que mais faz a gente ver que o poder de Deus é realidade, que a palavra de Deus é realidade. Restauração. Esta capacidade que o Evangelho tem, esta capacidade que Deus tem de trazer de volta. Mesmo quando na nossa observação, na nossa análise, nas nossas sentenças, muitas vezes precipitadas, preconceituosas, a gente pode dizer, seja de nós mesmos, seja de outros, não tem mais jeito.
Do jeito que está, onde está, o tanto que desceu, no que se envolveu, a forma como as coisas estão, não tem jeito. Aí vem este evangelho, aí vem este poder, aí vem este Deus e prova para nós que não existe ninguém irrecuperável. Não existe lugar tão distante que a mão de Deus não possa encontrar alguém. Não existe sujeira tão entranhada que o sangue do Cordeiro não possa lavar. Não existe lugar tão escuro que a luz da esperança não possa entrar. Eu tenho uma palavra de restauração na noite deste domingo. Vim dizer a você: volte a crer que é possível Deus restaurar tua vida, teu ministério, tua casa, teus negócios, ainda que quebrados em centenas de pedaços. Ele me trouxe aqui para lhe dizer: eu posso colocar tudo no lugar. Quem pode dizer graças a Deus esta noite? O personagem central da história que lemos é Josué. Não é aquele Josué que serviu Moisés e veio a sucedê-lo. Não é este Josué. É um outro Josué que viveu muitos anos depois. Não foi um líder como Josué que sucedeu Moisés foi, mas exerceu um tipo diferente de liderança, uma liderança sacerdotal. Qual é o cargo de Josué dentro de Israel? Sumo sacerdote. Qual é o cargo? Existe na hierarquia ministerial bíblica um cargo mais alto do que esse, sim ou não? Não. Josué ocupava o cargo ministerial na hierarquia do Antigo Testamento mais elevada. Ele era um sumo sacerdote. Agora você precisa entender que esse texto que lemos, que é uma visão contada por nós, registrada por nós no livro do profeta Isaías, que, diga-se de passagem, é preenchido por muitas visões. E uma delas é esta do capítulo 3. É a quarta das visões de Zacarias, a visão do sumo sacerdote Josué sendo acusado. A coisa ela é tão importante, ela é tão tremenda, a visão é tão significativa, que Deus fez questão de criar, de entregar a Zacarias uma visão muito elaborada. Você vai perceber que Zacarias não está num lugar qualquer. Ele está numa região celestial, e não vai ficar difícil você entender isso já já, mas eu lhe antecipo que ele está numa região celestial, onde está montada uma espécie de tribunal. Você vai perceber que os elementos e as figuras atendem a esse sistema, o sistema de um tribunal. Há alguém presidindo a sessão, há a figura do anjo, há a figura do acusador como uma espécie de promotor, e há ali a pessoa que está no banco dos réus, Josué. Agora, pastor, por que uma pessoa como Josué, um sumo sacerdote, estava numa situação tão embaraçosa como essa? E mais, porque Deus empreende esse nível de esforço? Porque Deus dá uma visão a um profeta? Porque Deus cria tudo isso? Não é difícil. O senhor acabou de dizer que ele é um sumo sacerdote, é uma figura que Deus não descartaria. É verdade. É uma figura sobre quem Deus empreenderia esforços para recuperar. É verdade, mas se você se lembrar e considerar exatamente o momento onde essa história está sendo contada, aí isso vai ganhar um sentido ainda maior e mais amplo. Por quê? Porque nós estamos falando de um recomeço para toda a nação de Israel. É o retorno do cativeiro. Quem está me ouvindo, diga amém. É o retorno do cativeiro. Eles voltaram para Jerusalém. Você vai ler na Bíblia que três principais caravanas, lideradas por 3 grandes homens de Deus, voltaram do exílio para Jerusalém com 3 missões distintas. A caravana de Zorobabel tinha a missão de edificar o templo. A caravana de Esdras, liderada por Esdras, tinha o serviço de reorganizar a liturgia, trazer de volta as pessoas, até mesmo a leitura da palavra, até mesmo o idioma que já estava sofrendo alterações e se perdendo na boca de alguns. Caravana de Esdras.
A caravana de Neemias, a reedificação dos muros, a organização política. Essas 3 caravanas obedecem a uma grande reestruturação que Deus está provocando, em cumprimento à sua própria palavra, porque ele disse: eu faço a ferida, mas eu vou ligar, eu vou cuidar, para que o povo que eu permiti entrar no cativeiro, eu mesmo os reintroduzo em Jerusalém, e vou cuidar para que fique tudo bem no final, vou cuidar de tudo. E dentro deste processo, onde Deus está cuidando de tudo, tem uma coisa que precisa funcionar. E para esta coisa funcionar, existe um homem que é uma peça-chave para que ela funcione. Quem é? Josué. Porque ele é o homem que no momento do retorno do cativeiro, ele é o sumo sacerdote. Porque seu pai fora sumo sacerdote. Porque seu avô fora sumo sacerdote. Seu pai, que fora um sumo sacerdote, que não chegou a ter o privilégio de voltar para Jerusalém. Seu pai que morreu durante o exílio da Babilônia. Uma história que só não é mais triste, talvez, do que a história do seu avô. Porque o seu avô, Seraías, foi morto quando os babilônios entram em Jerusalém, atropelam e matam o sumo sacerdote da época, que era o avô de Josué. Então agora ele tem um pai que morreu frustrado no cativeiro sem ter a experiência do retorno. Ele tem um avô que morre dentro de Jerusalém quando da invasão da Babilônia. E agora quem é que está voltando como sumo sacerdote? Ele. Só que ele está voltando quebrado. Está voltando com a sua mitra suja. Está voltando com comprometimentos. Está voltando com embaraços. Só que Deus não quer apenas que o muro se erga, Neemias. Deus não quer apenas que o templo se levante, Zorobabel. Deus não quer apenas que a liturgia se restaure, Esdras. Deus quer que o fogo arda no altar. Deus quer que os sacrifícios voltem. Deus quer que o povo tenha comunhão com Ele. Deus quer que as celebrações aconteçam. Deus quer que as turmas sacerdotais se restabeleçam. Deus quer que o incenso seja queimado no incensário. Deus quer que as ofertas sejam entregues no altar. E para que estas coisas aconteçam, Josué precisa estar de pé, precisa estar restaurado. Eu preciso que você entenda que é apequenar demais as coisas, você pensar que tudo isso é sobre você. Você é uma pessoa importante? Sim. Você é alvo da restauração de Deus? Sim. Se fosse só por você, valeria a pena Deus fazer tudo que vai fazer? Sim. Mas é bom você considerar que não é só por você, não. É pelas tantas pessoas que estão olhando para você, Josué. Porque quando você se levantar, mais gente vai se levantar. Porque quando você tomar o incensário outra vez, mais gente vai voltar a crer no poder da oferta e da adoração. Alguém entrou aqui esta noite pensando que é só sobre você, mas eu vim lhe dizer, não é só sobre você não. Tem uma fila invisível atrás, e quando Deus tocar em você, Deus vai tocar em mais alguém. Quando Deus levantar você, Deus vai levantar mais alguém.